A história do profeta, o homem que salvou o mundo do domínio das trevas. Existia um vilarejo que era distante das grandes cidades. Nele havia muita paz e harmonia. Os moradores conviviam ajudando uns aos outros em prol da evolução do povo. Eles nunca se envolviam em guerras ou conflitos, pois já entendiam que se matar por motivos banais ou egocêntricos é algo extremamente ruim e retrógrado, algo que existia antes da época do Filho da Paz. Em um dia chuvoso, nasceu um bebê que conheceu esse pacífico e bonito lugar. Ele cresceu nesse mundo que prosperava e estava em constante evolução. Porém, esse paraíso só existia nessa região. Depois de uma duradoura ventania que persistiu por bastante tempo, surgiu uma nuvem de insetos com muitos cupins. Essa nuvem causou grande estrago e destruição em todo o vilarejo. Eles danificaram carroças, armazéns, paredes, tetos, postes, estufas, ferramentas, casas de repouso, estábulos, torres de anúncio, tanques, cercas e muito mais. O jovem adulto começou a ajudar os moradores para reparar tetos das casas, ajudou a reconstruir o estábulo de um amigo, reparou postes e conseguiu ajudar muita gente. Posteriormente, ficou conhecido como o Bondoso, pois ajudou um homem pobre que só possuía ovelhas, e quando as cercas foram destruídas, elas fugiram. Ele ajudou a capturar as ovelhas. Lavouras também foram devastadas pelos malditos insetos. Muitas mudas e sementes foram perdidas e tiveram que ser queimadas ou usadas como adubo. O jovem também ajudou na reparação e reconstrução de algumas lavouras que obviamente eram de muita importância para o vilarejo, já que alimentos eram usados como meio de troca e, portanto, faziam parte do comércio local. Um ferreiro presenteou o jovem com um belo e resistente cajado. O jovem ficou muito feliz. Mal sabia ele que esse cajado seria um grande companheiro no seu futuro, em suas batalhas e lutas contra o mal e constante ameaça de acorrentar a humanidade. Um dia, 2 moradores se machucaram reparando o moinho de água no pequeno riacho perto do campo das plantações. O jovem percebeu a situação e correu para o local do acidente para ajudar os dois. O progresso desse vilarejo foi significativo. Por menor que fosse, ele possuía bibliotecas, jardins, praças, ruas com calçadas espaçosas, muita grama e muitos arbustos, esculturas em folhas de árvores, e as construções sempre tinham alguma parte envolvendo água. O vilarejo inteiro era muito conectado com a natureza e sempre nessa atmosfera de tranquilidade. Esse lugar poderia ser chamado de paraíso na terra. Era um dos lugares mais calmos e tranquilos do mundo naquele momento. Enquanto isso, outros lugares estavam sob a ameaça de uma instituição controladora e opressora chamada Igreja de Marte. Seu poder era pequeno, porém ela controlava parte do território de cidades, vilas e algumas tribos pequenas. Por menor que fosse a instituição, era ambiciosa e muito esquisita. Ela fazia pedidos duvidosos e questionáveis. Nessa época, quando a instituição estava surgindo, o jovem bondoso estava em busca de algumas respostas e já meditava bastante em busca de se conectar com o ambiente e a natureza. O jovem também ajudou na construção de um grande jardim com um museu que os moradores chegaram no consenso de que seria bom construir para complementar a vista e criar um estilo de construção único para o vilarejo. Tudo isso de boa e espontânea vontade. Ninguém foi obrigado a participar ou forçado a doar recursos para a construção dele. Todos decidiram participar de boa e espontânea vontade. Esse jardim era inspirado numa construção de um livro milenar
que nas primeiras páginas contava e detalhava a respeito de uma construção em forma retangular e que no centro do jardim existia um museu. Porém, dois moradores sugeriram algumas mudanças de bom gosto e eles chegaram numa conclusão. A construção seria como uma praça de paredes abertas, com pilares de pedra enfeitados com vinhas e potes virados para o lado, representando pequenas cachoeiras. Para o visual não ficar repetitivo, eles alternaram entre potes, canteiros, pequenas alcovas decorativas, e no meio desse pátio, com pequenas fontes e balaústres, teria um museu com várias curiosidades, livros antigos, registros de civilizações, esculturas, pinturas, artefatos arqueológicos e outras criações produzidas pelos próprios moradores. A construção é de fato um grande projeto. Para começar a realizar a obra, primeiramente eles ajeitaram o terreno e canalizaram o curso de um pequeno riacho em várias partes pequenas. Depois que ajeitaram, eles reuniram pedras, tijolos, argila, madeira, mármore, lã, carvão e alguns outros materiais. A pedra, o mármore e os tijolos para paredes, partes arqueadas e detalhes do chão. A argila para vasos, potes de decoração e enfeitar balaústres. Madeira para as escadas, janelas, chão e mobília. A lã para as cortinas e outras partes da mobília. E o carvão para as tochas e as lâmpadas. Depois de 5 meses de trabalho, a ajuda mútua resultou. Todo esforço resultou. Muitas pessoas conheceram novas obras, livros, pinturas, invenções e esculturas que o povo do vilarejo era extremamente hábil em fazer. Muito material histórico foi adquirido e armazenado nesse museu. Ele serviu para aumentar a visão e a percepção que eles tinham sobre o mundo e a humanidade. Portanto, esperando que algum dia os conhecimentos fossem perdidos, todos os moradores adquiriram o conhecimento das obras que estavam no museu e fizeram cópias em miniatura para evitar a destruição e a perdição de antigas culturas e registros históricos milenares. Depois disso, eles espalharam todo o conteúdo copiado para baús e cofres e depois enterraram no solo, em cavernas, em uma ravina, em um riacho e numa montanha próxima. Após isso, já estavam confortados de que a estupidez humana não seria capaz de vencer toda a história e os feitos que começaram na antiguidade e estão até hoje na história da civilização. Além de artefatos culturais, eles também documentaram sementes, árvores, flores, vinhas, trigo, cenoura, batata, beterraba, carnes, tipos de rocha e diferentes usos para cada uma, tipos de madeira e usos para cada uma, e além disso, também documentaram estratégias para minimizar danos de desastres naturais como furacões, ciclones, incêndios naturais, minimizar intempérie do calor e do frio, danos por inundações, danos por insetos, danos por excesso de animais que se reproduziram, chuva de granizo e mais alguns outros fenômenos da natureza. O vilarejo teve alguns pequenos conflitos com a construção do museu, pois alguns moradores egoístas queriam impor suas vontades e desejos de pequenos detalhes e fazer algumas mudanças trabalhosas na construção que já estava quase completa. Os moradores se reuniram sem o conhecimento dessas 5 pessoas estranhas e que possuíam algo esquisito no coração. Uma pequena sombra,
que com o anoitecer poderia aumentar e se tornar trevas. Os moradores e o jovem discutiram sobre qual decisão seria a melhor a ser feita para evitar futuros conflitos e problemas que essas pessoas poderiam vir a causar. Eles optaram por convidar essas 5 pessoas a se retirarem do vilarejo, pelos motivos de algumas ideologias e planos que divergiam com o do vilarejo. O jovem educadamente pediu a eles para se mudarem e depois ajudou nos preparativos da partida dessas 5 pessoas. Porém, essas pessoas nunca mais se esqueceram desse acontecimento marcante e começaram a nutrir raiva e ódio não só do jovem, como também do vilarejo inteiro. É incrível que mesmo nos lugares mais pacíficos do planeta existam indivíduos que possuem a capacidade de se tornarem maus e a capacidade de conseguir nutrir raiva e nojo de coisas banais. Esse foi mais um ensinamento que o jovem aprendeu e teve a capacidade de perceber mais uma característica esquisita do ser humano. Ele concluiu que mesmo no mais pacífico e bondoso lugar, pessoas malditas sempre irão existir e causar prejuízo no mundo. Compreendendo mais um pouco da mente humana e da sua natureza estranha.